algumas coisas na vida que a gente para refletir, mas primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E na realidade não é uma palestra, vai ser um bate-papo, que eu tenho certeza que cada um de vocês, naquilo que realmente desejaram atuar, são excelentes profissionais, são excelentes pessoas. E eu tenho aprendido na minha vida que reinventar faz parte mesmo. Eu me recordo quando eu comecei a trabalhar aos meus 14 anos de idade, que eu comecei como serralheiro, e quando eu iniciei, depois de algum tempo, eu percebi que não era aquilo que realmente eu queria. Mas como buscar outras oportunidades? Meu pai, muito boa gente, uma pessoa maravilhosa, mas semi-analfabeto, minha mãe também. Não tínhamos as facilidades que hoje nós temos no Google, que tudo você busca sabiamente, você consegue ter informações precisas, mas eu tinha algo certo que eu não ficaria lá por muito tempo. Fiquei por uns 8 anos. Depois passei para coordenador de produção e fui crescendo dentro da organização até chegar à supervisão. Mas o que me chama a atenção é que em uma oportunidade eu fui participar de um treinamento, que era uma empresa muito grande, que ministrava muitos treinamentos, e me chamou a atenção a forma que a pessoa que estava conduzindo o treinamento, o jeito que ele falava, a alegria, a dinâmica das pessoas. E foi nesse momento que eu falei, é isto que eu quero fazer. Mas aí vem também o pensamento, como eu faço? Fiquei aguardando o horário do intervalo para ver se eu poderia conversar com aquela pessoa que estava ministrando o treinamento para ele me dar algumas orientações. Aí, no momento do café, conversou com um, com outro, a hora que ele teve a oportunidade de estar sozinho, cheguei até ele e perguntei assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Puxa, rapaz, que legal o treinamento. Como é que eu faço para fazer o que você faz, para treinar as pessoas, para ministrar palestras? Naquele dia, eu jamais vou esquecer, ele me olhou de baixo para cima, de cima para baixo, e falou para mim, deixa para lá, isso daí é muito difícil, né? Procura outra coisa, tem que estudar muito. Aí outra pessoa chamou ele, foi para o lado assim como quem não quer nada para desconversar. Mas assim, eu aprendi na minha vida que tudo nós temos que ter como um desafio e não como eu não posso. Para quem já me acompanha e assiste meus vídeos, tem um mantra, tem uma frase, tem algo que eu sempre digo na minha mente. Eu posso, eu consigo, eu chego lá. Principalmente nos momentos em que as situações estão mais complexas. Todos nós já passamos por situações complexas, seja de forma profissional, seja em questão de saúde, seja na questão familiar, onde parece que nós estamos no fundo do poço, ou beirando o poço, mas sempre tem uma mão amiga para estender os dois braços para poder nos auxiliar. Então, isso é fantástico. E essa reinvenção que eu digo, é preciso você mudar. Eu tive que estudar, eu tive que me capacitar, eu tive que me preparar. Jamais deixei com que as coisas que as pessoas falassem me colocassem para baixo e me desmerecessem. Mas algumas perguntas eu fazia para mim mesmo, é aquilo que eu acredito que vocês também fazem. Como sou eu? Ou seja, como é que eu me vejo? Não é? Se eu estou vendo aqui o Cláudio na nossa telinha aqui, tem aqui também o nosso amigo aqui simpático, Sebastião, não é? Que tem muita experiência nessa vida, não é idade, viu, Sebastião? É experiência. Olha a faculdade da vida desse menino, é ou não é? Deve dar gosto de conversar, dar gosto de sentar do lado. Então, quem sou eu aqui hoje para ensinar alguma coisa? Mas eu acredito que um pouco de tudo que eu aprendi na minha vida, nós vamos poder refletir um pouco mais, né? Como você se vê, porque às vezes a gente se vê de uma forma tão assim, às vezes se achando demais, às vezes desmerecendo o potencial que nós temos. Vocês que trabalham com muitas pessoas, vocês sabem, vocês olham para algumas pessoas, você vê que aquela pessoa é uma pedra preciosa, que ela tem um brilho, é só lapidar. Mas aquela pessoa, ela não acredita no potencial dela. Então, é preciso fazer todo um trabalho, e é isso que eu venho fazendo nas minhas mentorias. Aí você vê como os outros o veem, né? Às vezes a percepção que nós temos é lógico, quando se fala de uma tal de janela de Johari, é o que o outro vê e eu não vejo, que eu vejo e o outro não vê, que eu vejo e o outro vê, mas aquilo que eu não vejo e nem o outro vê.
Qual a imagem que eu gostaria de transmitir? Será que a imagem que eu estou transmitindo é igual àquilo que eu estou pensando? Porque às vezes eu estou pensando que eu estou indo de uma determinada forma, mas é totalmente diferente aquilo que eu estou pensando, né? E quando se diz no caminho da vida, falando a respeito de reinvenção, será que eu seria o meu próprio cliente? Será que eu seria uma pessoa que gostaria de estar ao meu lado durante essa vida? O que realmente, de fato, eu tenho feito para agregar, não só na minha vida, mas na vida das outras pessoas? Tem uma frase que eu gosto muito que diz: a palavra move, mas o exemplo arrasta. Filho, não beba, mas eu sou um dos que mais bebe. Filho, não fume, eu sou um dos que mais fuma. Filho, não fale palavrão, eu sou o que mais tem a boca suja. Que moral eu vou ter para falar com as pessoas a respeito desses assuntos? E eu digo que é um tanto quanto complexo, mas também ao mesmo tempo gratificante poder ter a oportunidade de lidar com tantas pessoas e estar sempre em aprendizado. E eu falo para essas pessoas assim, qual é a importância que você tem? Porque eu sempre pergunto para as pessoas, quem é a pessoa mais importante? Se eu perguntar para o Cláudio quem é a pessoa mais importante, vai ver algumas pessoas na mente dele, se eu perguntar para o Sebastião, se eu perguntar para o Nivaldo e daí por diante. Mas eu sempre digo que eu tenho que ser a pessoa mais importante. Porque se o Sebastião não estiver bem, a família dele não vai estar bem, os amigos dele não vão estar bem. Se o Cláudio não estiver bem, a família não está bem, os amigos deles também não vão estar bem. E quando eu falo que eu, primeiro eu, depois as demais pessoas, não é primeiro eu, depois o resto não, viu, gente? Que aí ficaria esquisito. Mas primeiro eu e as demais pessoas, porque quando eu estou bem, eu consigo abrir os meus braços, abrir a minha mente para poder proporcionar o melhor para as pessoas que estão ao meu entorno. Não é? E dentro de tudo isso, venho eu, depois, para quem já tem constituído a família, vem a esposa, vem os filhos, depois vem o pai, a mãe, irmãos, e depois os colegas. Tudo isso fazendo parte das nossas redes de relacionamentos, não é? E entendendo tudo isso. Mas o que isso vem proporcionando para cada um de nós? Aquilo que eu chamo de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele faz toda a diferença na nossa vida. Eu sei que aqui tem empreendedores, tem empresários, tem pessoas que também trabalham na área de educação, como o Nivaldo, por exemplo, mas dentro desse autoconhecimento, é com toda a força que nós vamos conseguir realmente entender o que se faz e para onde nós vamos. Mais à frente eu vou falar do Ikigai, se vocês talvez já devem ter ouvido a respeito de Ikigai, que nada mais é do que o propósito de vida. Eu sempre digo, algumas pessoas já nascem sabendo por que estão aqui. Desde pequeno já falam, eu quero ser médico, médico. E quando se torna adulto, vai lá e estuda, é um médico, é um jogador de futebol, é um grande empresário, alguma coisa desse tipo, um cantor. Algumas pessoas descobrem no meio da vida. Eu me enquadro nessa, no meio da vida. Trabalhei quase 20 anos em uma empresa antes de pedir a conta, porque não me davam a oportunidade para fazer isso que eu faço agora, mentoria, palestras e treinamentos, e sou muito feliz. Eu faço o que eu amo. Só que tem algumas pessoas que vão passar o resto da vida sem saber o porquê de estar passando aqui nesse nosso planeta Terra. Não vai conseguir descobrir o que tem que fazer. E pasmem, chega a mais de 80% da população, porque a grande maioria liga o piloto automático e sai fazendo. Por quê? Nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos dar uma consistência familiar, nós precisamos fazer algumas coisas e muitas das vezes nós abdicamos aquilo que talvez seja a nossa vocação, que seja o nosso dom, seja o nosso talento, para fazer algo pontual no piloto automático que, infelizmente, acaba não proporcionando a nós nenhum prazer, não é? Somente o atendimento daquela necessidade.
você falou das palestras, você está falando da mentoria, está falando do treinamento, e eu comecei a fazer um retrospecto, dar um flashback para entender algumas coisas na minha vida, e foi aí que eu entendi que, desde o prezinho, eu já falava. No prezinho eu não sabia ler completamente, mas meu tio me ensinou para fazer oratória. Depois eu me formei no ginásio, fui orador, me formei no colégio, fui orador, me formei na faculdade, fui orador. Aí no curso de pós-graduação MBA, o professor não foi, aí me colocaram para falar. Então são coisas que vêm na nossa vida. E dentro desse detalhe, o que eu tenho observado que a reinvenção, a mudança, ela está muito ligada à comunicação. Eu sempre falo que a palavra tem muito poder para construir ou para destruir. Vou conversar com vocês de uma forma mais despojada, mais tranquila, e vocês vão se recordar dessa época. Eu, Amarildo, 14 anos, naquela época tinha cabelo ainda, né? Um Black Power, bonitão e tal. Era uma outra, magrinho, uma outra época. Fiquei apaixonado pela Marli. Meu Deus do céu, todo lugar que eu ia, eu via assim, a foto da Marli, eu via a Marli. Qual de nós nunca ficou apaixonado, aquela primeira paixão? E eu era muito tímido, muito tímido. Dá para acreditar num negócio desse? Fala mais do que não sei o que, agora é tímido. E eu falei, caramba, como que eu vou fazer para conquistar a Marli? Mas como que eu vou fazer? Eu vou precisar me reinventar, não é? Já falava isso naquela época, não é? Mas sem saber a finalidade e a função do mesmo. Tá, eu vou me reinventar. E eu tinha um amigo que ele é muito magrinho, feinho, todo esquisitinho, e ele colocava a mãozinha no bolso e ia todo empinadinho pro lado das meninas, porque a gente ia nos bailinhos de sábado, nas domingueiras, e aí tinha aquele famoso momento que era a música lenta. Ah, Maria, era o melhor momento da festa. E conversando, ficamos sabendo que ia ter um baile dali um mês. E esse baile é aquele famoso baile de garagem, né? Que você pegava aquela ripa da madeira, colocava uns bocal de lâmpada ali, colocava aquela que parecia uma moedinha, uma pastilha. Era a lâmpada cor-de-rosa, era a lâmpada laranja, era a lâmpada azul, lâmpada verde, lâmpada de tudo quanto é cor. Era difícil de montar, mas se montava e se colocava no ponto mais alto da garagem ali. E era uma loucura. E aí, o que eu fiz? Falei com esse meu amigo, porque a gente ia para os lugares, ele conversava com a menina, daqui a pouco ele estava no meio do salão e já dando um beijo com a menina. Eu falei, não, é esse aí que eu vou ter que aprender, é esse aí que vai ter que me ensinar, Sebastião, porque eu não vou ficar sem a Marli, não. E aí, o que eu peguei e fiz? Falei, cara, me explica como que eu faço para conquistar a Marli. Ele falou, senta aí. Como que você fala para a menina? Fala assim, vamos dançar? Ele falou, não, cara, não é vamos dançar. Você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar e perguntar para ela assim, oi, tudo bem? Você dança? Se ela falar que não, você já emenda uma conversa, puxa papo com ela. Porque se você falar que quer dançar e ela falar que não, acaba. Então, você já aumenta em 50%. Falou, olha só... É só isso? Não. Aí você vai ter que aprender a conversar. Falei, ai, meu Deus. Mas beleza, faltava um mês. Falei, vou me preparar. Ia numa domingueira aqui, num baile ali, num baile lá. Aí já estava começando a aprender a conversar e tudo mais. Quase dei um beijinho com uma outra menina, porque já estava começando a ficar afiado. Mas o meu foco era a Marli. Ai, Marli. Chegou o dia do baile. Pegamos, preparamos toda a garagem, que era tudo amigo naquela época. Aí, à tardezinha, voltei para casa, tomei um belo do banho. Acho que eu passei tanto avanço que da onde eu estava, lá na festa, já dava para sentir o cheiro do perfume. E aí eu peguei, né, reunimos todos com os amigos e tudo mais, e fomos para o baile, fomos para a festa, e chegando lá só veio a luz. Aí, we don't know why won't you miss me? E aquelas músicas tocamos, chegamos, dançando. Talento. Aí começa a tocar logo a música da Joana. Quando se ama, a gente finge que não vê. O tempo passa, eu aqui só pra você. Ah, meu Deus, minhas pernas ficaram bamba, meu cabelo arrepiado, o coração quase saindo pela boca. Eu falei, agora. E aí eu ameacei ir na direção da Marli, que estava lá no cantinho da garagem. Quando eu fui, eu falei, não vou não, que eu tô com vergonha, não vou, e voltei.
Aí eu falei, não, tem que ir, tem que ir. Ah, não vou, que eu tô com vergonha. Aí alguma coisa me falou assim, marido, larga a mão de ser fraco. Você não se reinventou? Vai lá, chama a menina para dançar. E aí eu criei coragem e fui. A hora que eu estava vendo, passa um abençoado assim do lado, na direção da Marli, que eu falo, meu Deus do céu, não pode ser. Pum, mas ele passou batido. Aí eu peguei, cheguei perto da Marli, eu falei para ela assim, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo. Você dança? E ela falou, é claro que sim. Não precisa nem falar a segunda, né? Vamos começar. E aí peguei na mão dela, estufei o peito, aí eu olhava para um lado, um amigo, aí eu fazia assim para ele, aí eu olhava para o outro, para e foi dançando aquela música lenta. Naquele dia rendeu até um beijinho, foi pouco, mas rendeu. Então, gente, reinventar é necessário quando nós precisamos conquistar algumas coisas. E isso a gente aprende desde pequeno, só que chega em determinado momento da vida que a gente esquece dessa reinvenção. Por quê? Quando nós nos tornamos adultos, nós começamos a criar vários paradigmas. E esses paradigmas acabam nos comprometendo, por quê? Ah, eu não vou fazer isso porque, do jeito que tá bom. Ah, eu não vou fazer isso porque ocorre o risco de nos jogar como se fosse de bungee jump, com todos os equipamentos de segurança, mas no jogar. Eu sei que a hora que você está lá na pontinha, nossa mãe, treme tudo, não é? Mas depois que você se joga, a sensação é outra. De eu fui, eu enfrentei, eu superei aquilo que realmente eu duvidava que eu podia. Quando que se pensava que nós estaríamos fazendo esta reunião tão rápido assim, no tempo, nesse formato online? Quando? Não era gostoso os jantares, né? O bate-papo, a conversa, a reunião, daí por diante, sempre foi fantástico, sempre foi maravilhoso. Só que as necessidades fizeram com que nós tivéssemos que nos reinventar. Esses dias eu estava fazendo uma palestra para mais de 2.000 pessoas pela editora, né, que meu livro é publicado pela editora Atlas, que é do Grupo Gen. Então, eles fizeram um grande congresso de gestão de negócios. E numa única oportunidade, você conseguir já diretamente ter esse contato com 2.000 pessoas, é maravilhoso. Então, era um paradigma a ser quebrado. Porque, olha só, num curto espaço de tempo, nós utilizamos o Zoom, nós utilizamos o Teams, nós utilizamos o Google Meet, nós utilizamos o WhatsApp, não é? Nós utilizamos o celular e nos comunicamos. Infelizmente, não temos o contato físico ainda. Eu só quero ver a hora que liberar tudo, vai ser uma bagunça, vai ser um tal de beijo, um tal de abraço. Mas nós temos que preparar para esse momento, que é o que todo mundo quer. E como dizia meu amigo Albert Einstein, é insanidade a gente fazer as coisas sempre da mesma forma e esperar resultados diferentes. Temos que inovar, temos que repensar, temos que recriar. Se nós tivéssemos ido recuado e falado, não, nós não vamos fazer essas reuniões online, não. Tem que ser presencial, porque sempre foi assim, não é? E nessas mudanças, muitos professores universitários, muitos professores, eu estou falando específico, que foi a classe que mais, vamos dizer, sofreu nesse primeiro momento, mas que aos poucos vem se adequando. E o que falar do trabalho online, o tal de home office? Que sofrimento. Para quem tem um espaço, que tem um espaço, por exemplo, como o meu, tem um escritório e daí por diante, você vem, fecha a tua porta e tudo bem. Mas para quem tem uma casa pequena, onde a sala virou a sala do escritório, onde tem 2 filhos, que o filho não entende, o filho vê o pai e a mãe em casa, acha que está de férias, acha que está ali com ele, não é? Mas eu sempre digo que dentro da construção do nosso pensamento, nós temos o bendito porquê. Porque isso não dá certo, para o outro dá. Porque isso aqui não acontece. Neste termo, nós temos que abolir o nosso vocabulário. Por quê? Falar o que eu tenho que fazer para. Como eu vou fazer para. Um exemplo que eu também sempre gosto de dar é o casamento. Para quem se casa e faz festa, dificilmente vai dar errado na grande maioria dos detalhes.
Porque é planejado, é repensado, pensado de novo, analisado. Pode ser que a comida talvez não tivesse na temperatura adequada. Pode ser que naquele dia fez calor fora do normal, no mês de julho, que é mês de frio, o pessoal bebeu mais do que devia, a bebida acabou. Mas o ritual e todo o processo do casamento até a concretização do mesmo é tudo praticamente perfeito. Agora, se nós pensamos e utilizamos dessa prática do planejamento e trabalhamos forte para um momento tão especial como o casamento, por que é que nós não fazemos isto para a nossa vida? Quando eu uso o porquê, questionando algumas coisas, estou me vitimizando. Quando eu coloco o que e como, eu estou direcionando todo o meu pensamento para quê? Para a vitória, para de uma forma vencedora, que assim eu vou caminhando da forma mais assertiva possível. E quando eu falo de mudanças, isso me assusta, não é? Porque a mudança causa, assim, um medo de desconhecido. Como vai ser? Para onde vai ser? Se você quer mudar uma carreira, ou seja, quer fazer uma transição de carreira, como que vai ser a próxima? Será que vai dar certo? Não vai? Principalmente se você não tiver apoio. Se você tem o seu próprio negócio, se você é um empresário, nossa, quantos desafios vocês passaram neste ano, acabando mesmo tendo um fluxo de caixa bem organizado, não é? Tendo que também dar o respaldo para os funcionários e daí por diante. Tem os objetivos pessoais, que eles são muito direcionados conforme o pensamento de cada um. Tem as vaidades, é ou não é? Isso eu não quero. Isso. Tem os desafios, porque o ser humano só muda quando a dor de mudar for menor do que a de permanecer como está. Ninguém muda porque fala, é bonito mudar, vamos mudar. Não. A mudança, ela pega, a mudança aperta. Tira, às vezes, a estabilidade da gente, para quem, né, já teve a oportunidade de mudar. Então, esse pensamento nós precisamos ter. Primeiro vem um momento de negação. Ah, não preciso não. Ah, do jeito que tá bom. O médico falou que eu preciso de exercício físico, eu não preciso não. Só que a minha perna, que não acostumava a doer, ela começa a doer. Começa, né, quando eu agacho já não é a mesma coisa. Aí você fala, puxa vida, será que precisa mesmo? Que aí vem o segundo passo, que é a resistência. Ai, mas eu não queria ir para a academia, eu já chego cansado do serviço. A perna começa a apertar a dor. Aí vem o momento da reflexão. Falei, caramba, se eu não fizer exercício físico, daqui a pouco eu vou travar tudo. Então, eu preciso fazer exercício físico. E aí, a quarta fase vem a aceitação. Ou seja, é, de fato, necessário para que eu faça o mesmo, né? Nivaldo, não sei se eu estou falando demais, eu só estou seguindo aqui um raciocínio lógico para a gente poder Tá nos ótimo, conversar. Amarildo. Tá ótimo. Não, tá ótimo. Continua que tá maravilhoso. Qual é o formato de Ótimo. vocês, né? Fique bem à vontade, viu? Porque eu sou bem na paz. Então, dentro de tudo isso, gente, nós falamos a respeito, né, da mudança. Só que se eu vou fazer academia, eu preciso me planejar, eu preciso colocar a meta, tá? Eu vou fazer a minha academia, então eu vou ir na mesma 2 vezes por semana, terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta. Mas a partir do momento que eu falei que vou, eu tenho que ir, porque faz parte do meu planejamento, do meu estabelecimento de metas. E eu tenho que conversar com o professor ou quem quer que seja para entender, olha, se eu vier 3 vezes por semana, quantos quilos eu consigo emagrecer, quanto eu consigo me fortalecer e se empenhar. Nós, seres humanos, temos a dificuldade de internalizar a periodicidade, ou seja, a continuidade. Porque aquilo que é gostoso nem sempre é bom, mas aquilo que não é gostoso é necessário. Precisamos fazer. E quando nós começamos a fazer, a criar uma prática para o mesmo, exercício físico, por exemplo, o corpo ele começa a acostumar. Eu falo para vocês porque eu estava mesmo com uma dor atrás entre a coxa, atrás do joelho, que eu agachava e sentia dor. Comecei a fazer exercício físico aqui em casa mesmo, com
um aplicativo de exercício físico, depois de um mês praticamente não sentia dor. Só que eu relaxei, gente, eu falo a verdade mesmo. Aí falei, tá legal. Aí parei por quase 20 dias. Aí começou a querer dar a dorzinha de novo. Aí tá que fazer, agora eu tô fazendo direto. Então, a necessidade então aquela frase, o ser humano só muda quando a dor de mudar for menor do que a de permanecer como está. Porque quanto a dor de permanecer como está for maior do que a de mudar, eu não mudo. Eu fico tranquilo, eu continuo na minha, né? Fico na mesma. E tudo que nós fazemos na vida, nós precisamos buscar produtividade. Produtividade não é fazendo as coisas correndo, não. Eu costumo dizer, e está no meu livro, que produtividade é você realizar uma atividade no menor tempo possível, sem a necessidade de retrabalho. Por que eu coloquei isso? Porque todo mundo fala tem que fazer, tem que correr, tem que fazer, tem que correr. Mas o que eu observei? A grande maioria dos seres humanos, eles têm formas diferentes de fazer as coisas. Graças ao bom Deus. E nós precisamos respeitar essa forma. Às vezes a pessoa corre e depois precisa vir olhando o que ele fez. E quando eu comecei a trabalhar com consultoria, o rapaz que era o dono da consultoria, sou muito grato a ele, ele falou, Amarildo, quando você for elaborar um relatório, você for fazer um fluxo de processo, você for fazer uma análise, faça bem feito da primeira vez. Só que eu não dei muita bola no começo, não. Eu ia fazendo, olhava, ia fazendo, olhar, até que ele chegou e falou, Amarildo, eu preciso que você faça bem feito da primeira vez. Será que agora você compreendeu? O olhar desses não querendo nem saber. Compreendi. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Na administração do tempo, nós temos que planejar, nós temos que organizar, termos produtividade, concentração naquilo que está fazendo e sermos objetivos. Mas muito mais do que tudo isso, nós precisamos entender o que é urgente, o que é prioridade e o que é normal. Eu falo que urgente é um probleminha que talvez não se deu conta, não se resolveu, que se torna um problemão. Então, o que eu preciso fazer? De tudo aquilo na nossa vida que eu vejo que pode ser um problema, eu resolvo na hora. Eu resolvo na hora, para não se tornar algo grandioso. Eu tenho uma prática que funciona direitinho comigo também. Tudo que demorar até 3 minutos, faça na hora. Exemplo, puxa, preciso ligar para o Nivaldo. Ah, não, daqui a pouco eu ligo para ele. Na hora, demora. Ô, Nivaldo, tudo bem? Tá tudo certo para a nossa palestra hoje? Maravilha. Pode contar comigo. Um abraço. Não demorou nem 3 minutos, mas se a gente deixa. E se vocês colocarem essa prática, talvez vocês já tenham, vocês vão perceber como muitas coisas que nós acabamos esquecendo, não é por mal. No nosso dia a dia, nós vamos deixar de esquecer. Nós vamos deixar de procrastinar algumas coisas que pontualmente já resolveriam o nosso negócio. E nessa vida tão corrida que a gente leva todos os dias, nós precisamos ter essa prática. Para quê? Para nos tornarmos mais competentes. Quando se fala da competência, conforme o RH e o meu amigo Chiavenato, que é meu amigo de editora, ele falou muito do chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. E eu, metido que sou, coloquei um F no fim, que é o conhecimento, habilidade, atitude e foco. Por quê? Suponhamos que eu vou tirar minha habilitação, minha CNH. Qual que é o processo de conhecimento? Conhecer as placas, legislação de trânsito, como que funciona todo o processo, para eu começar a pensar em sair com o carro na rua. Em sabendo toda boa parte da legislação, aí sim eu começo já a ir para as ruas para poder ter habilidade. Sai da frente que o Amarildo está passando, sai da frente. E lá vai o Amarildo dirigindo para tudo quanto é lado. Eu vou obtendo a habilidade da direção. Depois de tudo isso, consegui a minha habilitação, fiz tudo o teste e tudo mais. Bacana, peguei a minha habilitação, tchum, guardei na gaveta. A gaveta dirige? Não dirige. Então, eu tenho que ter atitude de pegar a minha habilitação e sair com o meu veículo. Se furar um pneu, o que eu faço?
Se de repente está muito trânsito, meu Deus, travei, não sei para onde que eu vou, se eu paro, se eu vou. Eu só sei estacionar se não tiver nenhum carro na frente para estacionar na rua. Eu não sei estacionar fazendo manobra. Então, o foco é o que vai te dar a percepção das possibilidades de o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer para que você seja mais assertivo. Eu gosto desse exemplo da CNH que o pessoal nunca mais esquece. Porque quando eu comecei a ouvir a respeito de gestão de competências, eu confundia muito competência com conhecimento. Eu falei, não, é conhecimento, competência. Não, habilidade, não. Competência. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ter a habilidade de fazer, eu tenho que ter a atitude para querer realmente fazer e eu tenho que ter foco para sempre consolidar tudo aquilo que eu estou fazendo, não é? Dentro dessa competência, eu tenho a competência onde eu aprendo nas universidades, onde eu posso aprender pela internet, mas tem um conceito que eu gosto muito, não sei se vocês já ouviram falar, que é o lifelong learning, que é um aprendizado ao longo da vida. O mesmo ele teve uma início, vamos dizer, em termos de direcionamento, falar do lifelong learning, mais ou menos nessa época, mas ele começou a se sacramentar mesmo a partir de 1990. Ou seja, hoje, com as facilidades que nós temos, nós podemos aprender e ter novos conhecimentos. Nós podemos aprender a fazer coisas. Quantas vezes, às vezes você precisa, esses dias eu peguei e troquei de celular e eu não me atentei que eu tinha que pegar primeiro, configurar um novo para passar aqui tudo do antigo para esse. O que aconteceu? Desespero total. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí, maravilha, vamos lá no YouTube, vamos no Google. Aí você acha um aplicativo aqui, você fala, esse aplicativo é meio suspeito, vai roubar meus dados. Aí você vai daqui, vai dali, você encontra. Quando que a gente conseguia isso? Pegar um táxi lá atrás, vocês lembram como que era, gente? Tinha que ir numa grande avenida e você tinha que ter dinheiro para pegar táxi. E rezar para o taxista olhar para você e falar, não, esse aqui eu paro, que é de confiança. Porque se for outro, eu não paro, não. Agora você pega isso daqui, você coloca... Ixi, falou que era 5 minutos, já é um, pum, você já sai correndo, porque o cara vem te buscar na tua porta. Com quase o mesmo valor de um ônibus. Não é? As novas tecnologias nós tivemos que aprender a usar. E aí vai sim, precisamos aprender a conviver com isso. Nós saímos forçadamente do analógico para o tecnológico. Tudo que eu quero fazer mais rápido, eu chamo Ana Luísa, por favor, minha filha, de 11 anos. Ela... Isso porque eu não tenho muita dificuldade. Mas eles já nasceram com isso daqui na mão. Mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá. Não é? Então, se nós buscarmos esse aprendizado, que é o lifelong learning, e eu estou 70% do meu quarto livro de mentoria, onde eu acredito que a mentoria, porque muitas pessoas falam, eu sou mentor, eu sou coach, eu sou mentor, vira um negócio meio moda, as pessoas não estudam, não se preparam. Para vocês terem ideia, né, tem esse material aqui de uma das mentorias, não era nem proposta minha montar, isso daqui, ó, parece um livro, ó. Tudo que a gente faz e desenvolve num processo de mentoria, que é o caso. E às vezes as pessoas acham que é só bater papo. Não, bater papo, direcionar, eu chamo de aconselhamento. Mas para poder direcionar uma pessoa, para poder explicar qual é o melhor caminho a seguir, quais são os melhores oportunidades que ele pode proporcionar para ele mesmo. E pasmem, muitas vezes nós falamos o óbvio, mas de uma forma diferente para a pessoa entender. Porque a mentoria, qual é o foco? A pessoa já tem que ter passado por aquele caminho para explicar quais são as melhores possibilidades e o que a pessoa pode encontrar nesse caminho. De vida, porque não adianta falar que eu estou bem de forma profissional se eu não estiver bem de forma pessoal. E principalmente para que a pessoa ela se transforme naquela melhor versão, que ela descubra qual é a verdadeira essência dela. Aquilo que nos faz bem, isso não tem preço. Isso não tem preço. E eu acredito que alguns de vocês já encontraram isso. Porque a coisa mais triste da vida é você fazer algo de forma obrigatória. Deu vontade de desistir. Não é verdade? Dá vontade de desistir. Mas aí algo te fala mais forte que você tem que persistir.
Você tem que acreditar. Quantas pessoas, perante algumas ideias que vocês tiveram, que nós temos, não, isso não vai dar certo. Isso não é para você. Você está sonhando muito alto. Quando eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje, tadinho, meu pai e minha mãe era uma preocupação enorme. Ministrando os treinamentos, eu ganhava muito mais do que estar numa empresa fechada. Mas eu digo que o pulo do gato foi quando eu entendi que você é fruto das tuas escolhas. E a gente sempre deve escolher ser o melhor que puder. Que é nesse momento que a vida ela começa a se transformar. Porque quando a gente caminha, tem até uma história que eu gosto muito, que diz assim, e que as coisas ficam soltas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Essa é uma história sobre 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque entendeu que a sua execução era a responsabilidade de todo mundo. Só que todo mundo pensou que qualquer um poderia executá-lo, mas ninguém imaginou que alguém faria. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. É muito mais fácil empurrar a responsabilidade para os outros, não é? E depois, quem assume a bucha? Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que sempre assumir o papel de ator principal. Doa a quem doer. Porque se eu não assumir o papel de ator principal, eu vou ser sempre coadjuvante. Mas em sendo coadjuvante, se eu estiver feliz assim, não tem problema nenhum. Porque sou eu é que tenho que escolher o que me faz feliz. Um ser humano que vive por conta dos pensamentos e desejos dos outros não é um ser humano feliz. Então, para se reinventar, é preciso mudar. Para se reinventar, é preciso querer se reinventar. Porque a mudança acaba sendo parte do processo da reinvenção. E para que nós possamos, concretizar, eu gosto muito quando eu falo do Ikigai, porque o Ikigai é uma filosofia japonesa, onde os japoneses eles acreditam que a qualidade de vida é o que faz toda a diferença. E eles dizem assim que são 4 pontos importantes. O que eu amo fazer? O que eu faço bem? O que eu ganho para fazer? O que me faz bem? E quanto eu posso contribuir no mundo? Então, tem a ver com a missão, tem a ver com o seu talento, vocação ou dom, tem a ver com a profissão, mas principalmente com a paixão. Eu, em algum momento da vida, não acreditava muito, por tudo que eu vi, por tudo que eu ouvi, que eu poderia ser feliz com o que eu decidisse fazer profissionalmente e ganhar dinheiro por isso. Mas hoje eu sou muito realizado, porque a minha realização é quando eu vejo a transformação de algumas pessoas que passam nas minhas mãos e me agradecem pelo fato de ter direcionado, de ter reposicionado, de ter demonstrado o caminho a seguir. Mas eu sempre digo a eles que muito mais do que ensinar, eu aprendo com cada um deles durante a vida. Então, isso era um pouco do que eu pretendia falar, acho que deu quase uns 45 minutos, O Nivaldo falou que era aproximadamente 50 minutos, que também tem as perguntas e tudo mais. Para não estender, agradeço demais a oportunidade de vocês e estou à disposição aí para o nosso bate-papo, porque até agora só eu falei.